Olá, pessoal do Pensa Alto Podcast, seja bem-vindo. Hoje, cara, eu tô super emocionado mesmo. Obrigado, cara, de ter vindo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ufologia, ET, naves, essas coisas todas. Com certeza, hoje o papo promete aí, né, e a gente está aí à disposição para a gente, trazer, né, informação de qualidade dentro, desse estudo, né, do fenômeno dos OVNIs, principalmente porque agora a gente vive um momento bem diferente, né, na ufologia, que é essa invasão de OVNIs, né, que teve nos Estados Unidos, né, no Brasil está acontecendo agora, no final do ano aí, né, na virada também apareceram muitos objetos voadores não identificados e o ano de 2025 promete aí ser um ano cheio, repleto de avistamentos, de contatos, né? Alguma coisa está para acontecer. Até parece que alguns aeroportos foram fechados lá nos Estados Unidos em razão de algumas aparições. O pessoal fala de drone, fala de OVNI, ainda não está bem definido o que é isso, né, É, Edson? na verdade, nos Estados Unidos, em New Jersey, né, onde teve a concentração desses avistamentos, muitos dos casos lá eram drones, né, drones modificados. Agora, em alguns outros locais está aparecendo também conjuntamente aquilo que a gente chama de OVNI, de objeto voador não identificado, ou que está sendo denominado agora pelos americanos de UAP, que seria fenômeno anômalo não identificado, que pode ser um OVNI, como nós conhecemos, pode ser um fenômeno astronômico ou Atmosfera. atmosférico desconhecido, ou ainda um drone espião, né? Ah, No caso da China, da Rússia, né? Ou de algum outro país aí que tenha essas e também o tecnologias OSNI, aí né? O pessoal fala, reversas, né? fala também de OSNI, né? Objeto subaquático, né? A É gente, o OSNI, né? O o OSNI também OSNI, tem o bastante. uso, né? Que nem Isso. antigamente chamava, em vez de UFO era uso, objeto O, submarino não identificado. Edson, desculpa, eu tô emocionado mesmo porque eu sou Uhum, seu fã, tá? uhum. Então, se eu cometer alguma gafe aqui, galera, é porque, pô, isso Não, aqui, né? tranquilo, é um bate-papo Cara, aqui. como se vira. Você é pesquisador e ufólogo. Eu sei que você sempre responde isso, mas eu queria ouvir como se torna, né? Como a gente vira um ufólogo ou pesquisador? Eu preciso estudar alguma coisa ou preciso ter critérios científicos? Como que é? Como é que se vira É que isso aí? nem hoje a gente, em 2024, em maio, foi aprovado no Ministério do Emprego e Trabalho, aquela atividade de ufólogo. Olha, Isso é algo totalmente inovador, porque nenhum outro país do mundo tem reconhecido a profissão de ufólogo. E o que, que o ufólogo faz? Ele estuda esses fenômenos dos OVNIs, objetos voadores não identificados, e todos os outros fenômenos correlatos, né? Os aspectos da ufologia, e que aí vai desdobrando em abdução, ufoarqueologia, né? Tem a parte de contatismo também, né? De evidências físicas, metamateriais, ultramateriais, enfim. É, hoje a gente tem reconhecido pelo Brasil a profissão de ufólogo. Como que faz isso? o Brasil Você tem que ser é pioneiro. é pioneiro, é Caramba. pioneiro. Você tem que ser contratado por alguém na categoria de ufólogo, ou então você pagar como um ufólogo autônomo. Você vai lá, paga o Você pode até imposto abrir um e sindicato agora. aposenta. Olha que legal. Eu não vou me aposentar como Você é ufólogo. o ícone do Brasil. Você É, sabe disso. Entre os três que mais falam sobre como propriedade do assunto, você está aí. Por isso que, com certeza. né? E então, 43 anos que eu me dedico à ufologia. Então, lá atrás não tinha nenhuma forma de oficializar o cargo, vamos dizer assim, né, ou a profissão de ufólogo. Então, como que se dava isso? Você lia muito, né, a Tinha, literatura tinha a ufológica. revista UFO naquela época, hein? Tinha, eu Tinha. cheguei a escrever mais de 30 matérias para a revista Legal. UFO também, né? Fui consultor da revista UFO durante muitos anos, depois fui Tá. tirado, colocado, Ah, eu tira, sei, põe, normal. é assim, normal. É normal. E aí, como que funcionava a coisa? Você, depois de um tempo lendo, participando de eventos nacionais e internacionais,
onde outros expositores falavam a respeito do tema, você ia aprendendo um pouquinho mais. Aí você dava um passo além, que era realizar as suas próprias pesquisas de campo, geralmente numa área que tinha bastante incidência ufológica. No meu caso foi vamos dizer assim, o litoral paulista, Ah, foi tem uns casos aí foi o meio, meu meio cenário estranhos aí, de hein? estudo, de pesquisa, né, porque tinha casos de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, ou seja, avistamentos, pousos, contatos diretos com seres, experiências genéticas que eram realizadas com esses seres, evidências físicas, objetos que explodiram lá, o caso famoso da explosão do OVNI de Ubatuba. Enfim, aí eu comecei a fazer meu próprio trabalho de investigação, e eu sempre fui um Com muitas investigador de campo dificuldades naquela com época, que não tinha dificuldade. Não tinha internet, não não tinha tinha e-mail. Não, dinheiro, dinheiro às vezes né, nunca não tinha tem, né? dinheiro, nem tem, né, Nem tem. ainda, né. Hoje a gente depende aí Sim, mas naquela época era de muito, ajuda também. assim, como que não tinha contato com as pessoas, Tinha, era carta, era carta. era Era carta. carta e, assim, para você divulgar o teu trabalho, eram boletins, eh xerografados, né, copiados numa máquina Xerox lá, que a gente tinha no banco, trabalhava no banco, então usava lá a Mimeógrafo, máquina. lembra? Mimeógrafo eu Que era cheguei a meio fazer um que boletim, era que com era álcool, com né? álcool, né, É, muito louco isso aí. aqueles stencil, né. É, isso daí mesmo. Então, o primeiro boletim que eu fiz foi mimeógrafo, depois aí foi usando o Xerox, e aí a gente mandava pelo correio, só que demorava muito, né. Então mandava alguma coisa para Itália, ia de navio, até chegar lá 3 meses Um ou mês, 2 meses, 4 3 meses para meses receber a para a informação. pessoa receber a informação. Hoje não, hoje está tudo Hoje muito está mais acontecendo, você já rápido. recebe. Não, na hora, o cara tá vendo o OVNI, ele já filma, ele já abre uma live, né, e você vê Mas em você tempo recebe real. esse material hoje também. Você tem um grupo de WhatsApp, Telegram, Tenho. você tem. Ah, galera, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o O contato já. contato para o pessoal mandar. O pessoal Viu manda alguma coisa, vídeo, aí já manda vídeo, manda foto, relato. relatos, né. Pô, esse material E aí, então, precioso, hein? voltando lá no passado, depois que você passa dessa fase de fazer, produzir o teu próprio relatório, pesquisa, aí teve a pesquisa de Poranga, no Vale do Ribeira, que a gente chegou a fotografar, Isso ia filmar. tudo para revista, porque não tinha um site onde hoje você tem seu Ia para o canal, boletim, ia para ia para o boletim e depois, posteriormente, para a revista. E aí, a gente começa a ser conhecido dentro do meio, e aí pessoas que organizam eventos naquela época, década de 80, 90, comecinho ali dos anos 2000, convidavam a gente para palestrar. Você deu muita palestra, Para, hein? muitas, Nossa muitas senhora, palestras, muitas e palestras. escrevi muitos artigos para revistas do Brasil, fora também, E você ainda tinha o seu trabalho principal e que tinha era o isso, Banco do Brasil, né. e aí isso era um hobby, que Era um hoje é hobby. a sua Hoje atividade. é minha atividade Atividade. principal, porque eu estou aposentado do Banco do... Banco do Brasil. Pô, legal. Mas, é assim, no princípio era muito, difícil Ah, você, galgar uma pesquisa dessa de ufologia, porque também, além dos problemas financeiros, de falta de equipamento, muitas vezes, de apoio de o governo, medo também. O ou pessoal tem o mesmo medo, né? científico, tinha, na verdade, a chacota. As pessoas, elas, quem mexia com ufologia era rotulado como um louco, um cara que fora da casinha, Certo. né. Só que o tempo foi mostrando que o fenômeno era real, que alguma coisa de fato acontecia, e hoje, né, é discutido esse assunto até no Congresso Nacional norte-americano. Teve Tem algumas audiências onde estão indo lá pilotos, né, pessoal da militares, marinha, lá tem o crime da de perjúrio, inteligência. né? Tem o crime de perjúrio, ele não pode mentir, Não, né? não pode mentir. E eles estão denunciando o governo norte-americano, por ocultar pedaços de naves, naves inteiras e corpos não humanos, né, porque eles não falam extraterrestre, alienígena, Não né, falam eles isso. falam corpos não humanos, né. Porque É para não sutil, né? é sutil, É para não se sutil. complicar, porque a origem mesmo desses seres, né, que tripulam os OVNIs, é algo que está em estudo ainda. Mas o americano deve Pode ser saber, que hein? exista, sabe. E o russo também. E O russo também. eu
vou ser até um pouco ousado aqui em dizer que eu acredito que uma parte desses seres que hoje nos visitam e que já visitam desde que a Terra é Terra, né? Eles vêm de procedências diferenciadas. Então pode ser que tenha extraterrestre, pode ser que tenha interdimensional de outras dimensões, pode ser que tenha da própria Terra em bases submarinas ou bases Os subterrâneas em Atlantes? algumas. Serão os Atlantes? Não, não seriam os Atlantes, né? Seriam esses seres mesmo Tá, que tá. estariam utilizando bases estratégicas submarinas, já que o nosso planeta, 3/4 do planeta é água, e existe uma quantidade infinita de relatos de objeto entrando e saindo de dentro do mar, então sugere que tenha alguma base operacional desses E seres no mar. Mas provavelmente eles não são daí, eles estão usando essas bases para fazer o que tem que fazer aqui mais proximamente, em vez de ficar fazendo viagens existem muitas muito histórias, distantes, né. né, relatos aí, Uhum. falando que lá no passado, é só procurar na internet, que os alienígenas vinham aqui para pegar um minério que é supercondutor, que é o ouro. E hoje não tem ouro no planeta, mas deveria ter muito mais. Procede essa São especulações, né, que o pessoal especulações? fala, É isso assim mesmo. como hoje na atualidade se especula que o aparecimento dos OVNIs está concentrado em áreas que têm materiais radioativos ou usado em alguma manufatura nuclear, né? Então, por exemplo, Cláudio, por exemplo, que é uma cidade de Minas Gerais, que eu estou pesquisando, está tendo uma quantidade imensa de avistamentos, tanto de naves como de seres lá, e inclusive esses seres interagindo com a população local, né? E das cidades vizinhas também já tá ecoando, né, para outras cidades. E nessa região, no subsolo dela, existe urânio não explorado, mas tem urânio e tem áfnio, que é um componente químico aí que é usado também nessa questão nuclear. E Então, se supõe, né, se conjectura que poderia ser um dos interesses desses seres, já que em alguns casos de avistamento foi reportado pelas testemunhas que viram esses seres com uma espécie de recipiente coletando alguma coisa no solo, uma espécie de teclado também fazendo alguma coisa, né, meio um esses são os relatos agachado, lá dos alguns mineiros lá, dos mineiros que viram esses seres mexendo alguma coisa no solo. Ou seja, alguma coisa explorando eles alguma estavam propriedade, né? explorando, coletando, né. E como que está a nossa comunidade aqui no Brasil? Essa comunidade que estuda esses fenômenos, vou falar de OVNI, Ufológicos, né. atmosféricos. A nossa comunidade, ela está bem estruturada? Eu sei que você é um dos líderes, né? Eu sei Uhum. disso. Mas como que você vê a nossa comunidade brasileira? Olha, infelizmente ela é totalmente desunida. O que impera é o ego das pessoas, infelizmente. Um quer sair na frente do outro e não existe a cooperação que a gente vê em alguns países. Não é também regra geral essa cooperação em alguns outros países. Estados Unidos, por exemplo, lá há muita desavença, muita desunião também, né? Então a gente vê que nessa questão da comunidade ufológica, ela não funciona como deveria. Então, o que que acontece? Cada pesquisador faz o seu individualmente, divulga do jeito que tá, mas Isso não fragmenta muito conhecimento, pô, fragmenta, caramba. porque se tivesse uma base única para a gente depositar todo esse material e conhecimento, com certeza estatisticamente, até para a gente ter um As, entendimento as melhor, as coincidências coincidências, né, que o podem. comparativo dos dados seria algo assim excepcional. Mas, infelizmente, isso não tem. Existe sim, dentro do meio militar de vários países, inclusive Brasil, eh, uma pesquisa paralela desse assunto. Só que muita coisa que se obtém aqui em território nacional, ele é encaminhado pelos Estados Unidos, por força de um acordo militar
que existe desde a década de 40. Será que é nos Estados Unidos que tem o maior conhecimento disso ou na China, por ser fechado, a gente não tem acesso à Então, tecnologia lá, né? eu acredito que, a China, a Rússia e os Estados Unidos são os 3 países que detêm o maior conhecimento. Por isso que o Brasil, no passado, se associou aos Estados Unidos, imaginando como tinha acontecido o caso Roswell lá, né, que foi aquela queda, 47? 47, né, houve aquela queda do objeto, com resgate de seres também, vivos e mortos. Que aconteceu naquela época? O mundo todo olhou para os Estados Unidos e falou: eles têm mais expertise para lidar com engenharia reversa, para lidar com o estudo desse assunto. E dessa forma foi feito esse acordo em que a gente passa tudo de mão beijada para os americanos, tanto tecnologia das naves que são acidentadas ou naves abatidas, porque tem isso também. No caso de Varginha, a nave foi abatida Consegue ser pelos abatido. americanos. Consegue, Consegue, cara. consegue. Mas lá não tem igual a gente vai pegar um pouco de Hollywood aqui, né? Você Uhum, vê que as naves aí, eu gosto de assistir muito Star Trek, né? uhum, Eu não gosto de Star Wars, mas eu gosto de Star Trek. Então, eu gosto de alguns filmes assim que fala que tem um escudo defletor, aquela coisa toda. Mas uma nave que vem de fora é abatida por tecnologia humana. tecnologia humana. Caraca, meu. Mas é tecnologia já modificada de engenharia reversa. Porque eles foram Ah, coletando entendi. esses pedaços de naves, essas Entendi, naves inteiras, entendi. e foram descobrindo as vulnerabilidades. E foram criando aquela tecnologia que no passado o pessoal falava que era guerra nas estrelas. Sim, sim, que era a posição dos satélites e Isso, ser predecido. Sim, satélite com sim. raio, que hoje está se usando isso, Eles estão mas usando, na década de até o exército inglês 90, está usando isso daí para bater os sim, mísseis lá. sim, e Uhum. na década de 90 isso daí já era normal, só que não era divulgado para o mundo. O En- B-50, eu acho que tecnologia stealth americana, se fala muito que é uma tecnologia que até Sim, que é hoje aquele avião triangular até negro, né? hoje, em todas as missões, ele nunca foi abatido Uhum. por armas convencionais, né? Então dizem, né, que isso é tecnologia reversa aí. O stealth, por exemplo, ele não é detectável em radar, Isso, né? É aquele triângulo negro, né? isso. E foi desenvolvido aonde? Na área 51. É, Assim como os F-100, é o F-22 também, F-22 e o sim, sim. Blackbird, e todos É. esses daí. O Blackbird é uma história em 1950, né? Você já fazia quase Mach 4, Isso. né? Então, mas tem muita coisa É, lá, tem muita coisa. mais A recente. Lockheed, A né? Lockheed Martin e É, a Northrop também. então, mas isso aí, isso daí Então, é algo que a gente não acessa isso, então, né? eles recebem grana do governo, do Pentágono, para trabalhar com esses metamateriais e ultramateriais de OVNIs, para gerar tecnologia. Se a gente for analisar, esses drones que apareceram aí em New Jersey, já é tudo drone modificado, já é engenharia reversa, porque Eu- a tecnologia anti-drone para abater esses supostos dronovnis aí, não funcionava. Por quê? Porque não é drone convencional como a gente está acostumado. até- Já é um avanço tecnológico, já estão num outro estágio. Agora, o que os Estados Unidos estavam fazendo lá? Uma experiência psicossocial, você falou soltando disso, né? isso, Para ver como é que é a reação, né? para ver a reação pública, e também colocando esses drones, que é material deles mesmo, é tecnologia de guerra deles, que se em algum momento eles precisarem avançar em bases nucleares russas ou chinesas, sei lá, eles vão adentrar, e o poderio russo e chinês, ele vai estar preparado para bater drone convencional, E não drone não modificado. nessa realidade, né? Entendeu? Então, tudo isso é estratégia de guerra, mas no meio de tudo isso, ainda tem o OVNI aparecendo? Tem. O OVNI autêntico, O né? pessoal aqui do podcast, cara, tem muita gente cética. Ah, não acredito nisso. Beleza, mas eu gosto muito de filmes de ficção científica Uhum, e foi minha base para estudar uma das áreas que eu estudei foi engenharia.
Cara, eu assisto muito Star Trek e a série original é de 1967, 68, 69 com Kirk e tal, aquela coisa toda. E naquela época tinha um negócio que o cara abria e falava, né? E os caras, meu, isso daí não existe, o cara abre o negócio. Esse negócio se chamou há uns 20, 30 anos de StarTAC, que era o telefone da Motorola, né? Que você Uhum. abria, lembra disso É, que aí? ele fazia assim. Não, É, tinha o Flash Gordon, ele abria um negocinho assim, ó. então, que é Um o intercomunicador, smartwatch, né? Que é hoje, né? que na Então, verdade é o celular no relógio. muitas vezes a gente acaba vendo que as tecnologias impulsionam, as guerras impulsionam a tecnologia e a realidade que nos é trazida impulsiona a gente buscar, né? E você está E, falando disso. e a ficção da década anterior, ela é a tecnologia da década posterior. É Por isso quê? aí. Porque ela já existia ali. E você está falando de engenharia reversa. Engenharia reversa de quedas de naves, tal. Então, por exemplo, o próprio drone, como nós conhecemos hoje, o movimento que ele faz, tudo, no passado, quando apareciam os OVNIs, a gente tinha o que a gente chamava de sonda ufológica, que eram objetos menores que às vezes faziam aquele movimento de folha, subia, Uhum. descia, O L, né, que você fala bastante, fazia o você L, fala muito, né, do movimento do do L, formato né? de L, ou mesmo folha, né? Ou vai para um lado, vai para o outro. Aqueles movimentos entrecortados, né? Movimentos Que a física não explica. que no Não passado não explicava. explicava. Então, naquela época, lá no passado, era um diferencial que a gente tinha de movimento, de característica, que a gente poderia falar com 100% de certeza, aquilo é um OVNI. Porque a gente não tinha tecnologia naquele momento que Hoje, fazia isso. Agora, hoje, com a engenharia reversa, a gente já tem os drones, tem um monte de coisa aí que faz esse tipo de movimento. Então, hoje você fica. O ufólogo, né, da atualidade, ele tem muito mais dificuldade de discernir, saber o que é um OVNI e o que não é. o que é O tecnologia que é tecnologia humana, secreta, humana, né, secreta e alguma coisa que seja não desse mundo. e que não seja desse Ou, mundo. ou desse mundo nesse momento. Também, Porque eu também. poderia, já que a física não proíbe a regressão no tempo, né? A gente Uhum, só não tem acesso a ela. Como a gente não tinha acesso, como alguém fala assim, telefone quando foi inventado, né? Era com uhum. fio, né? Agora não, Agora fala agora assim, não, eu só consigo falar o se tiver um fio. Wi-Fi, né? Você liga no Wi-Fi e fala com uma pessoa lá no Ó, o Japão negócio louco. em Daqui a pouco eu real vou conectar time. uma câmera para ver seus documentos. Ah, Não tem fio nessa câmera. É conectado e vai direto uhum. para o podcast. Deixa eu te perguntar um negócio. Mas a gente tá falando daquele negócio lá do acordo, Você, né? O é. acordo Você militar. tem aí umas fotos, não tem? Tenho vários documentos aqui, fotos também. Mas eu queria te mostrar Hum. que a gente estava falando de acordos, né? Que no passado eles existiram. E assim, o assunto OVNI, ele sempre foi Você tem bastante tratado eu tô mostrando, como o pessoal tá tabu. vendo aí bastante documento que você tem anotados, aí, as suas anotações, né? Sim, sim. Deixa eu só achar aqui. Só tá meio bagunçado, mas eu acho. São seus registros, né? Esses registros praticamente a sua Bíblia, né? Na verdade, isso aqui é só um pequeno. Você estava me falando que você tem muito material, né? Você tem muito material. Aqui, Será achei. que sai seu sonho de abrir um museu sobre isso? Olha, minha vontade é que realmente aconteça, né, um momento na minha vida em que eu possa concretizar o sonho de ter um museu ufológico, já que ao longo de 43 anos nós fomos juntando muita É muita coisa. Temos um coisa. pedaço de nave, pelo de chupacabras, amostra de solo, onde pousou objetos voadores não identificados. Tenho material de ufólogos pioneiros, né, que a mulher dele ia jogar fora, tal, Fotos. fotos, livros, né, E aqui tinha, relatórios. você ia me mostrar o quê? Então, eu ia te mostrar uma prova de que existe realmente um acordo de cooperação. Isso aqui é um documento que eu tirei do Arquivo Nacional Norte-Americano sobre o projeto Blue Book, que O é o Blue projeto Book, sim. Livro Azul. Então, ele fala aqui de um objeto que caiu nas vizinhanças, ó, de Bicas, Minas Gerais, e
foi pedido, né, foi recolhido pelo Brazilian Air Force para a Força Aérea Brasileira. E aqui embaixo, no documento, na continuidade, a gente vê, ó, cooperação com Brazilian Army, com o Exército Brasileiro, e com Brazilian Air Force, com Força Aérea Brasileira. Então, isso aqui é um documento do Blue Book da década de 50 que que existiu, é o fato comprova que existia um acordo. Quer ver um outro documento? Esse, por exemplo, de 1966, ele é da embaixada norte-americana, né, no Rio de Janeiro, tal, e fala aqui a respeito de um objeto que caiu naquela época entre Paraná e Santa Catarina. Aí diz que o material foi colhido, né, e levado para o CNAE, que fica em São José dos Campos, e de lá de São José dos Campos ele foi para a NASA. Né? Se a gente vê aqui embaixo, a NASA. Para quem não sabe, São José Aqui, dos ó. Campos é uma das maiores pistas de pouso do Brasil. Então, a nossa área 51 tecnológica, ela é São José dos Campos. Né? São José dos Campos é a nossa área 51. Assim É como mesmo? é a nossa área 51 Ah, tecnológica. onde que ficam as Isso. coisas A lá, né? biológica, ela era É a Unicamp? Era, Unicamp, né? não é mais. Agora, depois que teve o caso Varginha, acabou vazando algumas coisas lá, então essas informações ficaram fragilizadas. Então foi tomado lá um posicionamento, um direcionamento diferente para se colocar essas instalações biológicas, caso seja capturado algum ser, alguma coisa diferente, então ficaria alocado numa base de militar no interior de São Paulo. Mas, Só não vou falar onde é, mas é uma base que mas você tá no leva, Google isso aí você também. Você dá leva a um Google. coisa para lá, entendeu? Leva Da o aeronáutica? Da ser para lá. aeronáutica, né? Não, do Do exército, exército. do exército. O exército que domina essa Era o parte. exército. Caramba. Assim, quando acontece alguma coisa no ar, aí geralmente é acionado a aeronáutica. Certo. Quando é no mar, a marinha. E geralmente são as áreas de inteligência. Agora, em Brasília, você tem uma área chamada COMAI, que é o antigo CONDABRA, que era o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, que foi o no CONDABRA, que foi a quarta subchefia, né? Que ele foi mudando de nome, sempre mudam de nome, que é para Dá uma dar uma disfarçada, né? disfarçada. Isso é estratégia, Despistar. né, de inteligência, né, que eles fazem isso há anos. Então, lá na sexta sessão tem na área especial 12 lá em Brasília, tem esse órgão onde é feito a administração combinada das 3 armas. E com um dedinho É como se ainda fosse o estado da maior lá, ABIN. né? É, o Estado Maior, mas Das três forças. combinado, né? Tá. Então, Aeronáutica, Marinha, Exército, e tem o dedinho também Da BIM. da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, né? isso, que é o extinto SNI, né? SNI. SNI. E aí tem também ainda um pezinho da Presidência da República, que tem a área de Do inteligência gabinete. do gabinete da presidência, Institucional. Então, todos esses daí, eles combinam entre eles e centralizam o negócio lá. Tanto é que quando teve o caso Varginha, quem comunicou para o exército lá em Três Corações, né, que era uma cidade do lado ali de Varginha, foi a aeronáutica. Não foi a Então, ESA lá? foi a ESA, mas quem articulou e fez a Ah, logística para os americanos aeronáutica. foi a aeronáutica de Brasília, porque tem um telefone ligado, dedicado com o NORAD norte-americano direto. Então, quando acontece alguma coisa, o NORAD já liga, já NORAD é uma avisa agência que controla o espaço o aéreo. espaço Mas me parece que os Estados e, Unidos e- agora. e por satélite. Mas os Estados Unidos criou agora uma força militar aeroespacial. Você ficou sabendo disso? Isso foi o Trump, né? O É. Trump, na primeira gestão dele, ele acabou criando esse. É uma área militar. É uma área, acho que é. Não é NASA, é Não. concorrente da NASA. É como se fosse, tem Marinha, Exército, Aeronáutica e a Força É Espacial. força espacial, né? Quer dizer, foi um pouco meio ridicularizado, pouco compreendido naquela época, mas agora não. Agora ela está atuante. Inclusive, esse pessoal, a informação que nós tivemos é que eles foram treinados com militares que atuam nessa questão OVNI também
lá na Inglaterra, Porque, que é o SAS, que é o porque a NASA SAS. não é militar, né? A NASA é civil, É né? civil. Não, a NASA E o não é militar. orçamento deles é baixinho, né? Isso é o que você pensa. Não, perto das Forças Armadas. Ou não? Tem muita coisa que é desviado para um lado, para o outro, né? E assim, o ocultamento da NASA, ele tem um preço. Tá. Porque as pessoas pensarem que a NASA não sabe de nada, ela diz, né? Ela Não, disse. porque Tem a gente muitos não canais mexe que com falam isso isso, daí, né? a Não, gente não a mexe gente com sabe, né? É, isso, tá. né? A gente não mexe com isso, mas aí eu te mostro isso daqui, por exemplo. Isso aqui é um documento da NASA, liberado pelo NSA. Isso é um documento da NASA da década de 60, em que fala de OVNIs. Olha, década de 60, a NASA mexendo com isso, só que está tudo tarjado, tá vendo? Por É conta classificado, de né? classificado, por conta de segurança nacional, né? Algumas coisas aqui É, são se sensíveis, isso pudesse ser mas você público. vê aqui, ó, Flying Saucer, né? O objeto Aqui deve ter o não nome das pessoas, identificado. né? O tipo de contato seria? Então, mas isso aqui é um documento de OVNI da NASA de 1960. Fora isso, a gente pode pegar aqui, por exemplo, um relatório do envolvimento da NASA. Por isso que eu falo, a NASA, ela mente descaradamente. Ó, isso aqui é um relatório do caso de Ubatuba, que aconteceu no Brasil, onde foram coletados fragmentos, né, fragmentos assim. Esse metal é da tabela periódica? É magnésio, Mas ela, mas numa alta concentração de pureza. o E que não hoje encontraria na natureza dessa forma? Ou encontraria? não encontraria pelo seguinte: o Gary Nolan, que é esse cara aqui, um microbiologista da Universidade de Stanford, ele teve acesso a esse material e usou um equipamento que analisa o isótopo do Tá. magnésio. E ele descobriu que no material do OVNI que explodiu em Ubatuba, em 57, esse isótopo ele é 30% diferente de qualquer magnésio terrestre, ou seja, não é da Terra. Caramba. Tá? Isso é a pesquisa dele. Isso é muito Mas, louco, né? mas na análise, ó, análise Você tem mais material que efetuada o na governo NASA, brasileiro, não tem? com certeza. Assim, E você nunca dos foi. E divulgados. nunca assim, alguém chegou, assim, tipo, da BIM, das Forças Ah, isso, Armadas, ou. isso aí Vem cá. já tentaram até perguntar para mim qual que era o meu preço, É mesmo? né? Caramba, olha que Mas revelação, hein, cara? Isso é. Mas, assim, por exemplo, no caso Varginha, algum tempo atrás, eles queriam falar assim: qual que é o seu preço para você dizer que a criatura de Varginha é um macaco com deformidade? Porque se sair da minha Caramba. boca algo desse tipo, as pessoas acreditariam Claro, devido à credibilidade que a claro, gente claro, tem. As claro. pessoas sabem que eu tô, Você não tá há que eu 40 tenho. dias, né? Você tá há Hum, 40 sim, e o, anos e o olhando isso aí. nosso objetivo é divulgar a verdade, somente a verdade dentro desse tema polêmico. Por isso que eu estou mostrando aqui, ó, documento. A gente é baseado em documento. Esse documento, quem que pediu para a NASA, né? Aqui, ó, NASA, foi o professor Peter Sturrock, que morreu, inclusive, em 2024. E o que, que ele pediu para fazer? Uma análise de uma amostra de magnésio do Brasil. Está aqui escrito, ó, Brasil Magnesium Sample, né? E aí tem a análise aqui do objeto que você tem um índice de magnésio muito alto e pouquinho cobre, zinco, né? Na amostra que foi para a NASA. Agora, o que, que prova esse documento aqui? Que a NASA, em Mantinha 1981, interesse. mantinha Mantinha interesse em interesse. coisas de OVNIs. E quem que está assinando esse documento? Tá, vamos A NASA tá envolvida lá no set? No pro... também, tudo a NASA está envolvida. A Só Lockheed, que, a só que eles só A podem Lockheed falar Martin, até um Martin certo. Lockheed também faz parte da JBL, fazem tudo parte desse grupinho aí, né? Sim, a Northrop também, todas receberam dinheiro para mexerem com essa questão OVNI. Só que muitos desses acordos estão ocultos ainda do público. É o que os americanos estão tentando denunciar porque eles querem saber aonde que está sendo aplicado o dinheiro do Numa imposto formatura do cidadão do- norte-americano. eu estava assistindo uma formatura do MIT, o presidente da Lockheed, há algum tempo, né? Não foi agora, falou assim, ó,
questão de ir para outros planetas, outras estrelas, tecnologia a gente já tem. O que Já a gente tem. não tem é o combustível, mas a tecnologia a gente já dispõe. Como que ele Então, fala isso? Numa formatura do então MIT. e assim, o Bigelow Aerospace, né, o Robert Bigelow, né, que é um bilionário também, o concorrente do Elon Musk, do atual Uhum, Elon uhum, Musk, uhum, uhum. ele recebeu grana também do Pentágono. Isso já, os documentos já estão liberados. E ele foi pedido para ele, né, essa grana, foram 200 milhões de dólares que ele recebeu na época para dar algumas propriedades de metamateriais de OVNIs e criar um local para armazenar esse material. Então, o Bigelow, o Robert Bigelow, Bob Bigelow, ele sabe o que foi feito. Ele falou, E os eles documentos já estão estão no meio de liberados. nós. Tem uma fala dele, eles estão aqui, eles Sim, estão entre nós aqui. ele sabe. E sabe o que aconteceu com esse Bigelow? Ele mandou uns agentes dele aqui no Brasil em em 2005. Deixa eu ver se eu acho aqui para te mostrar. E nessa ocasião eles me procuraram, porque eu tinha esse material. Aqui, ó. Você é muito assediado por Aqui, ó. ele. Esse aqui é o Robert Bigelow, esse bilionário. Ele mandou o Douglas Curti e o Jim Johnson me procurarem, isso no dia 29 de maio de 2009. A gente se encontrou no Holiday Inn, um hotel aqui em São Paulo, e aí Lá eles na Zona Norte, aqui na queriam Zona que a Norte. gente passasse esse material para eles. Só que eu falei assim, quanto que eles estavam dispostos A investir, a pagar. investir, que a gente poderia ser um parceiro, né? Eu ceder esses Claro, materiais de claro. obra, porque assim, a historinha deles que eles vieram contando é que o Bigelow estava interessado em fazer turismo em Marte e na Lua e precisava saber que tipo de materiais eram utilizados nos OVNIs para fazer uma adaptação nos foguetes terrestres, né? Essa era a história. Lógico que É mais do que isso isso, aí né? era só uma É mais do justificativa, que isso. é muito mais do que isso. E aí eu falei para ele quanto que eles estavam dispostos a investir, já que eu sabia que o Bigelow Esse Aerospace cara é, estava aportando ele é 10 mil ele é dólares, bilionário, esse ele cara. dava 10 mil dólares para a MUFON, que era uma entidade norte-americana, para que eles tivessem essa parceria. Vai ser uma espécie de Por isso que eu MUFON digo, brasileiro, né? a MUFON também ela é corrupta. Ou em algumas gestões da MUFON, eu posso falar com certeza que era porque a gente conheceu alguns diretores que foram corruptos na MUFON. Mas Hoje eu não sei, hoje eu não eles posso têm outras falar. propostas, sair na TV, na mídia, nos Mas, streamings aí também, né? mas finalizando essa história, o que aconteceu? Eles queriam materiais Gratuito. gratuito. E aí Ah, eu não, aí não quis dar. Eu falei para ele, então pega o aviãozinho você tem e um custo, até o volta para os custo de Estados você, Unidos tem e tá todo o tudo custo de certo. investimento que você E aí teve, né? ficou assim. Hoje a gente tem esse material que a gente quer colocar no museu. Agora, o que acontece? Para viabilizar o museu, já falei em vários podcasts, em várias participações que nós tivemos, se tem algum investidor interessado em fazer Mas por isso. que o governo não investe? Porque isso, se não tem um ponto de, se o governo não vê isso como ciência, mas veja como cultura. E- Porque se você tem um museu, você culturalmente você leva informação, você movimenta o mercado local. Veja a Varginha, né? Exatamente. Veja, e você Faz tem o tudo. futurismo. Isso, você tem toda essa Imagina um parte. museu aqui em São Paulo. Cara, então, eu tive. Bombaria, né? Ô Edson, eu tive a oportunidade de estar no Texas agora, e eu gosto muito dessa parte de tecnologia. E fui atrás de um museu Roswell. não, eu Não. fui de tecnologia, A tecnologia. Mas de tem um museu de computador, Roswell lá também. tem de computador, de videogame. Tá. Só que eu encontrei um museu chamado Museu Nacional do Videogame, que fica lá numa das cidades do Texas, acho que fica em Waco, né? E esse era um espaço muito legal. E o que vi de gente de todo mundo visitando o museu, que era um museu particular, como a sua ideia. Então tem tanta, até eu vou falar para você que me assiste, eu sei que tem autoridades que me assistem, que seguem aqui no canal, né? Tem tanta lei incentivando tanta coisa, mas quando a gente fala de cultura, a gente não tem. Então, um museu também é cultural. Não precisa ser só livro, né? Um museu só, né? Tem outros É, aspectos da e cultura. se a gente tivesse um grupo de cientistas,
fazendo a própria engenharia reversa no Brasil, Deixa, quanta coisa a ó, gente já não teria eu aí? sei que esse vídeo vai chegar às faculdades de. A FAPESP tem muito dinheiro de pesquisa, cara. Tem muito dinheiro. Existem fundos aqui em São Paulo. Tô falando, nós estamos em São Paulo, muitos fundos para pesquisa. Cara, eu acho que se você que estava assistindo poderia pensar em entrar em contato com ele aí, E porque. outra coisa, eu tenho outros metais provavelmente de OVNIs e tal, que eu não consegui analisar, porque o de Ubatuba, quando nós recebemos, eu tive que pagar do meu bolso para fazer essa análise, né? E teve uma das análises que a gente fez uma vaquinha para poder conseguir verba para poder fazer essa análise aqui, ó. Isso aqui foi a análise que a gente fez na USP, na Universidade de São E Paulo. tudo é dinheiro, Entendeu? né? Tudo é essa aqui foi 3.000, acho que na época. Não é tanto dinheiro assim, Não, mas se mas tudo toda semana custa. você gastar 3.000, Eu tô, ah, tô falido, né? Eu já você foi tô funcionário meio público, falido, né? né? Com tanta viagem que eu faço, com tanta coisa que a gente acaba pesquisando, né? Em prol de trazer a verdade da ufologia. Infelizmente, se dá dinheiros em outras coisas aí, É, menos importantes do que a cultura, né, do que a parte de ciência também, e dentro desse filão, né, da ufologia, tem muita coisa a ser eu quero fazer explorada uma ainda. pergunta. E aí o que que só para Sim, concluir, sim. aí o que que eu resolvi fazer? Eu, inclusive, ontem eu estava mexendo naquele negócio de vaquinha para fazer uma vaquinha para ver se eu viabilizo o museu aqui em São Paulo na minha casa, para você ter uma ideia, já que a gente não consegue verba de nada, ninguém patrocina nada, então E eu você fala isso nos podcasts, né? falo Olha, direto, eu vou direto. falar, o meu Ó, podcast, o podcast aqui, o Edson, ele é um pouco diferente, mas ele é assistido também por autoridades. Então uhum, tem bastante autoridades aqui do estado de São Paulo, algumas autoridades federais. Puxa vida, tem tantas emendas parlamentares, né, senhor parlamentar que me assiste, vocês ficam entrando em contato comigo, pedindo, né, audiência, né? Pô, por que uma verba parlamentar para a cultura não pode ser direcionada a um projeto que vai melhorar, olha só, o entorno desse museu? Então, o comerciante vai vender mais, o estacionamento vai guardar mais carros, sabe? Você vai as melhor. escolas vão poder conhecer a história da ufologia brasileira Eu, e mundial também. crianças hoje que têm esses incentivos ligados ao espaço. A gente só tem um astronauta, ó, o Marcos Pontes. A gente não tem a ciência aqui no Brasil. Então, isso desperta também a curiosidade de uma criança, né, de um adolescente, para buscar essas áreas científicas, né, ou mesmo da área cultural. Então, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer, Então, né? veja, né? Veja que Então, assim, fica a dica aí, eu deputada. cheguei, eu cheguei a um ponto extremo de ver que, assim, ninguém quer apoiar isso realmente, né? Mas se você aí quiser apoiar, ainda tá há A tempo vaquinha está de fazer. aberta? A vaquinha eu abri, não divulguei ainda, mas vou Já divulgar deixa aqui nos no. próximos Vai dias, deixar aqui né? no. Vou divulgar a vaquinha para a gente fazer uma reforma na minha casa para mim fazer o museu lá. E sua esposa Agora, concordou com isso? concordou, mais ou menos, mas ela concordou. E Não, assim, o que que eu vou fazer? tem que ter Porque para autorização da você fazer o presidente, da CEO, museu, né? não é pouco dinheiro que Mas é você muita vai coisa que você deve investir ter lá. lá, né? Muita É coisa, cara. muita coisa. E aí, o que que eu pensei? Eu tenho 4 pedaços do disco voador que explodiu em Ubatuba. Tá, Eu vou vender um dos pedaços. tá. Agora, aquela coisa, eu não queria vender esse pedaço para fora, para americano. Ou teve um cientista belga que eu já ofereci para ele também, entendeu? Eu queria que isso ficasse no Brasil, né? O ideal é que ficasse no museu. É lógico que eu vou ter mais 3 pedaços lá, mas um desses pedaços do OVNI, eu já tomei a decisão de vendê-lo Cara, deve para doer o poder coração, né? dói o coração, mas para viabilizar o museu. Entendeu? Então é aquela coisa, eu sacrifico uma coisa, Um bem mas eu maior, né? viabilizo para um bem maior. O... Entendeu? Porque a história, ela tem que ficar, ela tem que ser levada para um número maior de pessoas, para as crianças, para os jovens, né? E assim, é muito triste a gente ver que no nosso país está tudo largado, ninguém apoia nada disso. Nem É fala disso, né? triste, Nem é fala disso. triste. E assim, a ufologia em outros países, ela é tão valorizada,
A gente vê, por exemplo, na Inglaterra, por exemplo, aconteceu lá um pousinho de um objeto, ali já vira um ponto de peregrinação, fazem lá uma estátua que o pessoal vai tirar foto, aí tem uma lojinha vendendo souvenirs Mas o caso de do Varginha é um caso. caso assim, bem sucedido, né? Varginha, sim, Varginha, É um caso eles bem fizeram o sucedido. memorial do ET, né? É uma coisa bem sucedida. Eu achei bem legal. Assim, o futurismo em Varginha ele está bem avançado. A gente percebe que em Colares também, onde teve a Operação Prato, Operação Prato. lá, Colares é É no no Pará, Pará, no no Pará. Pará. Mas não começou no Pará, começou no Maranhão, Mas né? lá a gente não tem um futurismo forte. A gente tem umas estátuas na cidade, o pessoal vai tirar foto, tal. Então, mas já está Mas nossa, a começando sua alguma ideia do coisa. museu é sensacional. Independente, cara, se você acredita ou não, é, é algo que a gente tá falando de cultura, é algo É. cultural, né? E eu queria fazer não um museu empoeirado, um museu interativo, um museu usando tecnologia também atual para que tivesse uma interatividade, uma conexão com o jovem. Eu sei o que você quer, porque eu te mostrei, antes de a gente começar, eu mostrei as minhas peças, né? Também, Uhum. alguns computadores que eu tenho escondidos lá em casa. Escondidos. E eu não quero fazer só de ufologia, eu queria fazer um museu de ufologia, astronomia Opa, e astronáutica. Por quê? Porque a gente tem peças também dentro dessas outras áreas científicas para expor, não é só a parte ufológica. Então tem um meteorito para colocar lá, tem um pedaço legal, de satélite que caiu, né? Tem legal, essas legal. coisas para colocar. Eu poderia entrar em contato, por exemplo, com o sócio lá do Marcos Pontes, que é meu amigo, que é o Marcos Palhares, falar, ô Marcos, tem como você ceder uma peça e de repente a gente colocar lá no museu também? Tenho certeza que Aí, alguma coisa quando você tiver um ele museu, eu cedo um cederia. daqueles lá que você viu lá, que eu tenho umas relíquias lá, Então, porque naquela época você fazia a ciência ou fazia a ufologia, né? Com aqueles com aqueles computadores que eu te computadores, mostrei lá. foi. Né? Eu te Então, mostrei aí para você vê aquilo que lá, falei, coisa caramba. bacana, né? Você colocar o Uma da, passado e o futuro tudo se junto você ali. tiver um museu, aquele computador que foi o primeiro notebook, eu te dou pro seu museu. Uhum. Que vai doer meu coração, cara. Mas vai estar lá Vai estar lá, vai preservado estar para o lá, vai resto estar lá. da Mas vida. aquilo lá foi utilizado. Ó, inclusive no museu, o que que a gente disponibilizaria? Além das evidências físicas do fenômeno, milhares de páginas originais de documento da Força Aérea Brasileira sobre OVNI, que eu É, tenho. legal. Eu tenho foto, Você tenho já foi atrás de emendas relatórios. parlamentares, por causa disso aí ou não? Teve uma época que Eles tinha têm a dinheiro para isso, né? APOESP, mas Não. do Leonel, né? O Leonel, Eu, falecido Leonel, da APOESP, só que era uma associação de parlamentares do estado de São Paulo, só que ele não conseguiu mas nada o também. canal vai atingir os parlamentares, que eu Ele tenho não muito conseguiu contato. nada, Vamos ver. nada. Mas Deixa eu retomar aqui. vamos retomar. Eu queria saber se é verdade, né? Se é Hum, fake news, se é verdade, se tem relatos. Me falaram, não, hum. eu olhei na internet, pesquisei, é um assunto que eu fico assim nesses documentários, eu assisto bastante podcasts, que existem algumas raças aí, né? Os greys, os reptilianos, é muito documentado, é muito falado, existe. Eles estão em guerra lá em cima, tentando saber quem vai dominar a raça humana? O que, que tem de verdade? É verdade que eles não. Tem uns alienígenas do bem, o do mal, e tem uns que ficam lá em cima do muro. Olha, na verdade, esse questão de raça é vamos dizer assim, as pessoas usam raça, espécie de forma equivocada. Porque para você ter uma raça ou uma espécie, teria que ter um estudo científico, um acompanhamento de uma determinada raça ou Uhum. espécie num determinado planeta ou local, e aí fazer um trabalho científico, e aí a partir daí você vai ter uma raça Mas o ou uma biotipo é espécie. diferente, né? Isso, mas aí o que que na ufologia, para a gente ser mais adequado e não ter problema também com a ciência, a gente usa tipologia Tá. de seres baseado no depoimento ou no testemunho das pessoas que tiveram contato com aqueles seres. Então, com base nisso, a gente tem uma variedade grande de tipologias de seres, algumas mais humanoides, outras parecidas com o ser humano, outras mais animalescas, né?
que aí é um percentual bem pequeno, São essas que você 5%. está mostrando agora aqui. Isso, aí algumas delas. E tem umas bem Mas bizarras. tem uns bem são os humanoides, né? Isso, e tem uns bem bizarros que são antropomorfos, né? Corpo de gente, cara de gato, Mas né? isso seria O... ligado à cultura egípcia? Então, boa observação sua. Eu vou te contar um caso bem rapidamente. Em 46 houve um pouso de uma nave em Guarujá e o seu Antônio da Silveira Bezerra, na época com 69 anos, em 87, quando ele deu o depoimento para a gente, ele me deu esse desenho que ele tinha visto Caramba! lá no Guarujá, uma criatura com corpo de gente, cara de gato, com uma espécie de bastonete Isso é luminoso. uma arma? Seria? Ele disse que era um bastão com uma luminosidade, né? Parece um microfone, Algum um artefato. artefato Mas isso tecnológico? foi em 46, antes da era moderna dos discos voadores, né? E aí, na época, eu acreditei e desacreditei. Não acredito, sabe? Você fica ali meio no. Pode ser, pode não ser. E aí, o que aconteceu? Passaram-se os tempos, eu fiquei sabendo de um outro caso que tinha ocorrido em 96, 1996, na cidade de Iporanga, no Vale do Ribeira, em São Paulo, e que um matuto lá tinha visto duas criaturas dessa dentro de um disco voador, né? Que era meio transparente, a partir do disco assim, ele viu eles sentadinho assim, olhando para ele, com a cara de gato e corpo de gente. E aí eu passei a lembrar Do desse caso, caso de né? 46 e o que eu fiz? Eu disparei um comunicado naquela época, em 96, para vários ufólogos no Brasil e exterior, perguntando se eles tinham algum caso, algum registro de tipologia dessa bizarra, né, com corpo de Uhum. gente e cara de gato. E aí comecei a receber um caso de Itajubá em 67, dois casos em Estados Unidos em 1990, um caso em 1972 em Santa Isabel, na Argentina, que é esse caso aqui, da Argentina, e percebi que era uma tipologia, embora bizarra e não muito comum, que vez ou outra ela aparecia aqui na Terra. E aí a gente encontra, agora vamos chegar no Egito, né? No Egito a gente encontra alguns deuses antropomorfos, por exemplo, a Bastet, que é uma deusa egípcia, corpo de mulher e cara de gato, e tem a Sekhmet, que é cara de leão e corpo de gente. Aí a gente fica pensando, né? A gente pode afirmar isso, mas a gente pode conjecturar e ficar pensando. Será que os egípcios tiveram contato com esses tipos, com essa tipologia em algum momento, e aí endeusaram esses seres que entraram em contato com eles no passado? É uma possibilidade, a gente não pode. É uma É uma teoria. teoria interessante. Agora, no O Edson, passado. falando do Oi. Egito, mas o Edson, tem tanto filme. Você acha que Hollywood só está inventando ou em Não, tem, cima tem muita coisa que é tem coisa, né? consultoria com base em coisas que eles realmente acreditam e que entendem que chegou o momento de trazer ao público, né? Mas só falando dos deuses, né? Já que a Sim. gente está falando de deuses, se a gente pegar, por exemplo, em Bonampak, que é uma das civilizações maia, uma das cidades lá na região de Locandon, em Chiapas, no México, existe um afresco, que é uma pintura nesse local, onde mostram os dirigentes, os reis lá maias, tendo contato com deuses que tinham mãos de pinças. Tá vendo umas mãos? Parece mão de caranguejo aqui, uma mão de pinça, Uhum, mão de uhum. pinça. Esse aqui são deuses que vieram do espaço, que vieram dos céus e tiveram contato com o rei maia. Esse afresco é de 785 depois de Cristo. Caramba. Isso é estranho, é bizarro, certo? Só que De onde que vem essa imaginação, então, né, então, Edson? mas não é imaginação, É. porque em 1973 nós temos um caso que é o caso Pascagoula, no Mississippi, nos Estados Unidos,
Em 73, o Calvin Parke e o Charles Hickson tiveram contato durante uma pescaria com uma nave azulada. Eles foram levados para dentro da nave e lá eles sofreram uma abdução por seres que tinham mãos de pinças. Se a gente olhar esse ser aqui, ó, novamente, com as mãos de pinças, a gente vai ver que É se muita tratam semelhança, né? até essas coisas saindo da cabeça poderiam ser essas coisas aqui que foram interpretados dessa forma pelos maias. Isso seria uma espécie de uniforme, de roupa, ou 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 a algum pele tipo, natural, ou ou um tipo. Por isso que eu falo, biomecânica? existe hoje uma quantidade de tipologias que nos visitam com objetivos diferenciados. Qual que é o objetivo principal? Pesquisa? Assim, tem vários tipos. Tem experiência genética, tem alguns que vêm aqui coletam pequenos animais, frutas ou mesmo Mas qual é o minérios. objetivo futuro? Vamos pensar em Hollywood, né? Aham. Então, teve uns filmes aí e tal. Ah, vamos dominar o planeta Terra. Outros eram com benevolência, de não ter guerra nuclear. Não dá para Não saber. dá para Não saber? dá para saber. Assim, o que você pode fazer é conjecturar em cima do assunto. S- s- Falar assim, será que eles estão pegando a parte genética para dominar o mundo? Fazer híbrido. Tem ufólogos norte-americanos, por exemplo, David Jacobs, que ele acredita que estão sendo criados híbridos, né, por conta de ter abduções e esses seres pegarem óvulos, esperma, né, pegar material genético, então estariam fazendo alguma coisa. E ele se baseia em que algumas dos abduzidos, das testemunhas, tiveram uma sequência nesses sequestros, nessas abduções. E durante as hipnoses que foram realizadas, apareceram momentos em que a testemunha foi abduzida novamente e foi colocado frente a frente com um produto que eles geraram, que seria uma criança híbrida, um ser híbrido, que era meio eles e meio o tem abduzido. bastante Tá. filme sobre isso, né? Tem Tem, filmes de tem Hollywood, um, tem vários, não, tem tem um vários. filme que foi baseado em fatos verídicos, que isso está acontecendo, que é o Intruders, ou Intrusos, que foi baseado no livro do Buddy Hopkins, já falecido, que era um pesquisador que lidava com abduzidos nos Estados Unidos na década de 80, 90 ali. Cara, é muita coisa, Então, é muita o coisa que desse. acontece? Os objetivos deles são variados. O fato deles não divulgarem isso publicamente eh, significa, para mim, pessoalmente, particularmente, que é um objetivo escuso e que visa beneficiar exclusivamente eles. Por isso que eles não divulgam. Porque se a gente souber a verdade, em algum momento talvez a gente poderia se revoltar ou interromper aquele processo, e aí os maiores prejudicados seriam eles, e não a raça terrestre. Só que o fato deles terem essa tecnologia mais avançada, o fato de eles controlarem a mente dos abduzidos no momento que está ocorrendo tudo aquilo, porque isso ocorre. O fato deles controlarem a situação demonstram a superioridade deles em relação ao terrestre. Então é como a gente fosse presa, uma presa fácil. Que nem a gente, por exemplo, pega a galinha, pega o boi e leva lá para a fazenda, cuida tal. Do ponto de vista do boi e da galinha, nós somos pessoas boas, porque a gente dá alimento, a gente cria lá É que ele não tem a percepção do futuro, né? Depois do churrasquinho. depois vai virar churrasco. É, Tá? é. Então, é a mesma coisa. A gente não pode pensar como ser humano que nós estamos acima ou no topo da cadeia alimentar ou civilizatória em relação a essa raça É, não, ou esses seres eu que penso que não tripulam tem os nem OVNIs tecnologia ou pra essa gente. tipologia, não sei. A gente não sabe o que são eles, Você, mas eles estão acima. você falou em tecnologia, você citou várias vezes o litoral paulista. Tem um Sim. caso em 1996, Hum, se eu não me engano, foi em São Vicente, Tararé, se eu não me engano, né? Eu pesquisei, mas na época isso me chamou bastante atenção. Que tem uma imagem que tem um caça tucano, se eu não me engano, e ele faz um movimento de subida. E tem uma filmagem, isso está no YouTube, de uma grande emissora,
que é um orbe que corta essa asa. Na verdade é um objeto metálico, Circu re acinzentado. É. Esse caso eu pesquisei na Isso época, aconteceu mesmo? aconteceu. Foi no dia 16 de novembro de 96, na praia, do Itararé, lá em Itara São São Vicente, São Vicente. Vicente. Estava a Esquadrilha da Estava Fumaça, né. a Esquadrilha da Fumaça, quem estava pilotando o avião era o capitão Barreto, que hoje mora em Recife, ou Ceará, ou Fortaleza, é lá para Na o época ele era nordeste. tenente ou capitão? Capitão, Capitão. Capitão Barreto. Tá. E aí ele não viu o OVNI, Ele não viu, não é muito viu, rápido. ele estava num procedimento de subida, o objeto passou assim na E perpendicular, mas não, asas. ele não chegou a bater no avião, foi o deslocamento de ar, e a asa fez assim e caiu, né. E não havia força G suficiente para romper a asa, né. Não, Não foi tinha o força. deslocamento, eu suponho que seja o E eu deslocamento eu do ar. eu vi quando o repórter perguntou para ele, ele se calou. Eu conversei com alguns militares que a gente tinha contato na época, na base aérea de Santos, né. Tinha um capitão lá também, né, que era da inteligência, a gente trocou umas ideias a respeito do assunto, porque os escombros, né, o material do acidente do avião foi levado para um hangar dentro da base aérea de Santos. E aí conversando com ele falou assim: "Edson, o negócio foi estranho". Porque assim, tá filmado o objeto Sim. passando, e aí a gente chegou à seguinte conclusão, né, que isso extraoficialmente, houve o deslocamento do ar, bateu na asa que já estava com uma fadiga, então acelerou o processo de fadiga Ah, mas mesmo do assim, material, ele desprendeu, só que o mais bizarro que eu vou falar para você agora, que o próprio militar da base aérea me falou na época: "Edson, é impossível um T-27, um Tucano, perder a asa e não entrar em parafuso imediatamente. Porque se ele perde uma das asas, ele sim, entra em sim. parafuso. Alguma coisa, é o que ele me falou, alguma coisa, alguma força, energia, sei lá o que que é, viu o problema que tinha gerado Aí deu uma e se sustentou o avião. pra ele Que ele intervir. ainda foi. Você vê na filmagem, o avião foi. Aí quando o Barreto percebeu, ele ejetou, depois o avião cai. É, existe, ó, Então é impossível. Ele falou assim: na física que a gente "É, conhece, por causa da não, é impossível". da força do ar, né, que você tem a sustentação, você tem a Esses técnicos em aeronáutica que analisaram você já e falou que a isso com gente o Lito? conversou, não. Você conhece o Lito, né? Conheço, conheço. Essa Mas tá nunca aí, conversei. aí Mas aí aí, Lito, aí esse uma é essa um fato é uma pergunta interessante. para você, É um fato Lito, né. interessante. Só que assim, os militares me falaram bem no off, né, porque Não, mas tem as no imagens, oficial tem tá as imagens, filmado tá isso, tá filmado. filmado. E o oficial, eles colocaram que foi fadiga no material, ponto. Porque eles tinham que Mas colocar alguma você coisa. sabe que eu tive acesso, isso tá na internet para quem quiser ver, né, é só pesquisar, mas uma grande emissora fez a entrevista com o piloto, e o piloto tá lá falando, aí ela mostra a imagem: "Olha o que aconteceu, o que que você diz disso?". Ele se cala, na hora que ele mostra a imagem quadra naquela época, quadro Sim, a sim, quadro era uma coisa bem diferente do que é hoje, mas existe essa movimentação sim. e o piloto se cala. É apenas assim, o cara ele não falou mais nada, Não ele não falou, ele viu e viu e ficou quieto. aí ficou quieto, É porque ele que estava falando ele que era foi fatiga. orientado também Ah, sim, pelos sim, seus superiores sim, hierárquicos a ficar sim, sim. quieto. E um detalhe interessante dessa história toda, além de ter tido a filmagem, né, ter acontecido, tá lá o objeto, né, esse Sim. objeto É metálico, é eu errado falar orbe isso? na verdade não era um orbe, O era que que é um orbe? Um orbe um não, orbe é um negócio como se fosse uma luz, né, ah, tá, meia energética ali que tá, não tem a massa. massa, né, um Tá, tá. negócio É, tá. Ali meio era um etéreo, né, um negócio mais tá. etéreo. E aquele não, aquele era bem físico, metálico, e agora o detalhe que eu descobri depois, né, além desse fato, eu entrevistei 2 rapazes que estavam em cima do morro, que eles foram ver de cima do morro, tinha uma visão Melhor pra privilegiada. você. Só quando eles chegaram no morro, o que que eles viram? Eles viram uma nave, um disco voador, que estava pousado assim, aí eles relatam que saíram 2 esferas, uma de um lado do disco, outra do outro lado, uma foi em direção ao avião
e a outra foi para o outro lado. Isso é como se Cada fosse uma uma foi para um lado. sonda, né? Uma sonda, como se fosse Sonda. uma sonda. Cara. Então eu tenho o depoimento desses garotos, na época tenho foto com eles, eu Uhum, subi no uhum, morro para eles me mostrar como é que foi, como é que não foi. Fui eu e o Jamil Villanova na época fazer essa cobertura. Além disso, eu localizei um outro cidadão que estava num iate, numa lancha, e que viu esse objeto afundar do lado da lancha dele. No momento, momentos depois, né, alguns minutos depois de ter acontecido o acidente caramba. da coisa. Então eu tenho esses depoimentos Seria legal a gente conversar com um coincidentes. especialista aí tem tantos especialistas aqui no Brasil que tem canais no YouTube, né? Aham. É sobre esse fato, porque é uma pergunta interessante, como que a física aeronáutica, né? Explica a Então, sustentação de uma aeronave sem uma das asas, porque a gente assiste se você perdeu um dos motores, seja de hélice, turbohélice, você vai ter descompensação da aeronave, né? Você não tem como mantê-la, né? Isso é quase que imediato mesmo, né? Uma é coisa bem imediato. Isso foi um diferente. negócio totalmente estranho, né? Muito E, absurdo que é- e, aconteceu. e É... o Edson, deixa eu te fazer outra pergunta. Você hum, também citou aqui a Operação Prato, né? sim. Você falou que ela nunca terminou. Ainda existe lá alguns. Está ocorrendo os Tá eventos. ocorrendo. E Mas aí? antes da gente falar isso, deixa eu só te. Já que Hum, a gente está falando de São Vicente, você tem aí as. em 95, um ano antes, lá naquela região, não é em Tararé, tá? Aí já é na Ilha do Major. Houve um fato que aconteceu com esses dois pescadores, que é o Fernando Bezerro e o Wilson de Oliveira. Eu tô aqui novinho, ó, no barco, Já indo fazendo a lá, indo sua. lá para a ilha, e houve um pouso, avistamento de uma nave, ficou um pouso no Esse é local. um agroglifo? Ou Não, não? é o pouso da nave. A nave Pouso lá não. desceu na Ilha do Major e causou a queima, né? Vamos dizer assim, ficou chamuscado as pontas dos matos e houve também a marca de sapata, né? Que seriam o trem de aterrissagem da nave ficou impresso lá na Ilha do Major. E assim, aqui é o desenho, né? Que eles fizeram da nave, que tinha os quatro pezinhos, né? Ficaram quatro pezinhos. O barco que eles estavam em relação ao Essa tamanho nave da não nave. parece que é uma nave que vai viajar o espaço. Parece que vai fazer a ruptura de dobra, né? Ou entrar dentro do mar, porque esse tipo de objeto já foi visto assim com bastante insistência, principalmente na década de 70, 80, 90, lá no litoral paulista, entrando E também no dentro do México, mar, né? O pessoal fala que é muito os ali, OSNIs, né, que o né? pessoal E o fala. pessoal tem muito relato disso no México Uhum. também, né? No Agora, México. olha, isso aqui foi o depoimento do Fernando Bezerra, do Wilson de Oliveira. Eles viram, eram 22h30 da noite do dia 1º de outubro de 95. Nós conseguimos um outro depoimento às 22h10, 20 minutos antes, no bairro Japuí, em São Vicente, que é próximo dali, o Márcio dos Santos. Ele viu uma nave, olha a semelhança da nave que o Márcio desenhou e a nave que Até as os. cores, Até né? as Até as cores. cores, Só que né? assim, o Márcio, ele Esse daqui viu seria um o ser, tripulante? ele viu o ser que tinha uma luz vermelha no peito, né? Devia ser uma roupa, Uma um roupa biotraje, talvez, colada, né? né? Ele, ele, Biotraje. ele cita que o ser, ele fala assim, ó. Embaixo uma luz amarelada projetada para baixo, flutuava o ser, né? Flutuava e não tinha barulho. Viu dentro do muro uma criatura luminosa com macacão e botas, brilhava muito e tinha cerca de 1 metro de altura. Parecia uma criança luminosa. Isso. Esses seres não são muito altos, né? Nos relatos que tem, eles são Não, mais. são São baixinhos. baixos, São né? baixinhos. Esse, então, assim, só para mostrar para você que existe muitos casos no litoral paulista, né, envolvendo evidências físicas também, marca de pouso. Uma coisa que eu não falei, os pescadores que ficaram expostos à luz, né, do objeto voador não identificado, eles tiveram náuseas, dor de cabeça, né, Radiação vômito, seria. diarreia, eles tiveram efeitos fisiológicos de um contato próximo de segundo grau, né? Que foi Caramba. esse caso importante. Esse caso saiu até no History Channel na época. Eu fui A comunidade entrevistado, né? internacional te conhece, Sim, né? E eles te procuram quando acontece alguma coisa, ó, dá uma olhadinha aqui, veja aí. procuram.
Eu, Só que os caras não sabem o tamanho do Brasil. Acho que o Brasil é tudo é, pequenininho, né? eu fui Essa linha. procurado agora por um cara lá na Europa, que ele está fazendo um trabalho a respeito do caso de Ubatuba, que é aqueles fragmentos do OVNI, e ele me fez várias perguntas, né, a respeito do caso, tal, se eu tinha algum documento, alguma coisa. Então eu estou passando para ele porque Você vai ser compartilha, né? Você é objeto, um cara que compartilha. Você vai não, ser. não fica. E assim, ele descobriu uma coisa importante também que para mim vai ser interessante, que você pensar em magnésio do OVNI, o que que você pensa? Magnésio é explosivo, é usado em fogos de Verdade, artifício. verdade, Aquele verdade. branco que a gente Verdade, viu é no magnésio. final do ano aí, né? Pá, Uhum, pá, uhum. pá. É O magnésio. branco é magnésio, porque ele é explosivo. Só que ele descobriu um negócio que ele está publicando. Eu não vou revelar Claro. isso, desculpa aí, pessoal, mas em breve, assim que ele Não, aí, publicar na aí ele revista. volta aqui de É, novo. aí Vai é. voltar no A hora podcast. que ele Parte 2, a parte publicar 2. isso na revista científica, que é uma revista científica, que ele está escrevendo essa teoria, né, mais embasada, ele disse que esse material, esse magnésio do OVNI de Ubatuba, ele é o ideal para ser usado numa aeronave, numa nave espacial. Não, eu vou falar para Elon Musk, né? Né? Vai saber se ele também já não Aliás, está tem a teoria fazendo da isso, se ele fogo. não vai ser procurado. Tem. É bem provável, porque eu imaginava Você isso. já ficou perto do Falcon 9? Não, Você é nunca muito fiquei, louco, nunca velho. Você fiquei. olha assim, será? Você já foi perto de alguma daquela Eu, onde eu fui na espacial? NASA, eu fui na Qual você NASA foi? De Houston, da Flórida? do Cabo Cabo Canaveral, Canaveral, da né? Flórida. Você olha aquilo lá e fala assim, meu, isso é tecnologia humana? Né, Ou mas reversa, né? ou reversa, já com alguma coisinha ali, né? Eu tive a oportunidade de ver o Falcon 9, sim, tipo, 1 metro do Falcon 9. Você Uhum, fala, como é que o cara fez, né? Foguete não dá ré, no caso dele, deu uhum. ré, né, cara? Então, É muito até. então é jogar um desafio pro Elon Musk e ele dá um jeito de É, fazer. Eu eu vou, acredito, vou publicar esse podcast não no X lá, vamos ver aqui. Vou né? marcar o Elon Musk, vamos ver se ele E eu, assiste. e eu acredito que assim. Então, só voltando um pouquinho, Sim. na questão do OVNI lá de Ubatuba, esse magnésio, ele tendo talvez a composição dele, os isótopos diferentes, tudo isso possibilita, talvez o estudo desse cara vai chegar em alguma coisa assim também, possibilita ser utilizado na questão espacial sem explosão. Então, Caraca. Você e, fala e, muito o, dos motores, e o né? Porque hoje o magnésio, problema ele é o é, ele tem, combustível, ele né? é duro, é um material extremamente duro e leve, que é o que a gente precisa. A gente precisa de algo duro, resistente no espaço e leve. O pessoal conserta a estação espacial com o Silver Type, né? Às É. vezes o pessoal dos micro meteoritos, né? Porque Uhum. isso é normal e eu vi bastante conserto com fita com Durex, né? O É Durex é Durex, Durex, cara. Tá vazando ar, é. mete o Durex lá E tá tudo e tá certo, tudo né? Cola, certo. É o padrão é. russo, né? E eu vou falar bem dos russos porque eu sou descendente de Ah, russo, você é né? Sou descendente? descendente de russo, entendeu? E Dancas, né? Descendente de russo, né? Da antiga União Soviética, né? A Não, da Rússia, antiga. da antiga União Soviética. Cara, tem muita coisa que Você você. era de qual região, a sua... Lituânia. A Meus Lituânia? avós são Então, a coisa. Rússia, ela tem muito caso Então, ufológico. tem, E né? o pessoal lá, E aquela ele é floresta lá? E muito aquela floresta? crédulo. Ele é mais místico. O russo, ele é mais crente na questão ufológica do que, por exemplo, pegar um europeu lá. É aquele caso da floresta, falam que é um meteoro, né? Que não chegou, ele explodiu. Tunguska. É, ele não En- chegou, mas aí tem. Então, Cara, tem muita. eu É tenho muito. um pedaço da madeira de Tunguska para colocar no museu. Ela foi vitrificada, não foi? A madeira, É, ela sofreu uma alteração no halo daquele ano de 1908, ou seja, algum tipo de radiação, alguma coisa forte aconteceu cara, tem muita. e a explosão, ela não foi na hora do impacto caiu no Não, foi solo, ela pra foi em cima, né? cima e ficou aquela radiação, aquela luminosidade vários dias que era possível você ler um jornal na Europa de noite, como se fosse dia. Já faz um século, um pouco mais de um século isso E aí. assim, Então não tá bem esclarecido isso, né? Tem uma teoria que fala que era. teve uns que Mas falaram que poderia ser meteorito, e tal, mas cadê os pedaços do meteorito? Sumiu.
Não sei. E, Eu vou e perguntar pro agora tem, cientista famosinho aí. Aliás, eu já passei mensagem para ele, ele é, ainda não me respondeu. tem depoimentos da época de 1908, em documentários que eu cheguei a ver sobre Tunguska. Aí tem o pessoal que mora na taiga siberiana, Sim, aqueles índios, tal, com sim, sim, aquelas sim, sim. roupas, tal, e eles falando que logo depois que teve essa explosão, uma outra nave igual, idêntica, veio ao local. Então, tem muita... Entendeu? Então não poderia ser dois meteoros, dois, né? Desacelerou, né? Não acelerou, Entendeu? né? Porque Não, parou você lá fala e ficou desacelera. ali como se tivesse acontecido um problema. Pô, legal. Entendeu? Então tem uma série de detalhes do caso de Tunguska que faz ele ser um mistério, Até hoje, um né? enigma até hoje, né? Apesar de ter acontecido em 1908. O ser E humano busca sempre respostas matemáticas é, e firmes, né? Não quer saber dessa parte, ó, tem uma coisa que não se explica. Não, eu quero uma explicação, muitas vezes é e falada. Rússia tem área 51 também fechada. A China também tem, fica na Mongólia. Na A da China é Mongólia. na Mongólia. No deserto da Mongólia ali, Tá. tem a área 51 chinesa também. Tem muita coisa, né? Mas é Nossa. fechado, né? Então, a gente fica sabendo dessas coisas porque a gente, Mas aí né, você vai juntando essas peças vai, desse quebra-cabeça, vai né? analisando, porque assim, eles têm algumas coisas diferenciadas entre eles, mas o processo de instalação disso, de pesquisa, é o mesmo. Assim, ele tem alguns aspectos que são idênticos nos três países. Só que o que está acontecendo atualmente? Uma corrida, está tendo a Guerra Fria continua, e Continua. está tendo uma corrida para quem consegue essa engenharia reversa para dominar os E eu outros. acho que isso está mais ligado à tecnologia, né? Não é só a exploração É, espacial, mas a tecnologia envolvida, que tem IA, eu estive num local da Elon Musk lá, e hum, eu vi os robôs, cara. Eu vi os robôs uhum, funcionando. Não é ficção, cara. é verdade. É verdade. É Uhum. verdade. O que a gente vê na internet, achar, Pensa que não é, é não é, é verdade, cara. Não verdade. é isso muito louco. Ô, Edson, eu Não, você queria. queria falar da Operação Prato, né? Eu queria Ó, exatamente. Operação Prato, só te resumindo, ela foi um dos casos clássicos da ufologia brasileira, importantes porque teve o envolvimento do primeiro comando Repercussão aéreo, internacional. repercussão internacional, envolvimento americano também. E na época, Começa em o 72, primeiro, não, foi em 76. 76. Mas assim, os casos mais fortes foi a partir de 77, que é o caso da Ilha dos Caranguejos, a morte lá Vai uma do equipe militar da aeronáutica, se eu não me engano, para lá. vai. E permanece e termina a operação e não relata Ela nada. ficou 3 meses sob a chefia do capitão Eugênio de Holanda e depois assumem os americanos com outras equipes. Na verdade, foram 25 militares, são 5 equipes de 5. 5, 5, 5, 5, 5. E aí eles fizeram imagens dos objetos em fotos e em vídeos Super 8, 8 mm, 16 mm, colorido preto e branco. Houve pousos de naves e as pessoas eram atacadas pelas luzes. E a gente, agora em 2023, eu tive a seguinte percepção, que as pessoas atacadas em 77 nunca deixaram de ter contato com eles. Caramba. Até os dias atuais, o contato continua. E os ataques que ocorreram na década de 70 permanecem. Vez ou outra, alguma pessoa é atacada lá no Na Pará. verdade, a pessoa vai para uma Em experiência, né? Colares mesmo, eu achei pessoas que tinham sido atacadas no pulso em 2022. Mas são experiências genéticas, né? Algum tipo de experiência foi feita em 77, só que o acompanhamento continuou. Não que esteja sendo feito novas experiências, mas há um acompanhamento. Caramba, é bastante Há coisa. um acompanhamento. E aí foi feito um livro, né, na época. Esse aqui é o primeiro livro que foi feito sobre a Operação Prato, o Vampiros Extraterrestres na Amazônia, né? Tem, É você que escreveu inclusive, esse livro? não, foi o Daniel Rebisso Gese, e esse traz algumas fotos, né? Algumas imagens, né? Desses fenômenos luminosos que apareciam Isso está relatado e, mesmo, e né? vídeos. Na Biblioteca Nacional, Isso. inclusive. E no meu canal Edson Boaventura, a gente até divulgou.
imagens recentes aí de um vídeo que foi recriado com base nesse Eu fotograma. assisti esse Então, episódio. Bem são legal, gente. fotogramas que foram feitos em Ananindeua no dia 23 de fevereiro de Lá no Pará, 78, né? no Pará. E aí foi uma galera da Globo lá que conseguiu os negativos, né? E conseguiu fazer essa recriação. Então isso aí bombou. Além das fotos, vídeos, né? Que a gente sabe hoje que existem 15 horas de vídeos Super 8 que não estão no Brasil. Porque Caramba. isso foi visto pelo Hal Puthoff, que é um físico do BES, lá do Bigelow Aerospace, e esse físico, ele disse que teve acesso a 15 horas de vídeo da Operação Prato. Além disso, Sensacional. centenas de fotos e também milhares de páginas que foram geradas naquela época. Os seres, eles tinham essa configuração. Isso aqui é um desenho do próprio Irangê Holanda, do ser que ele avistou, né? Isso lá na Operação Prato. Durante a Operação Parece que ele tá Prato, com em um 1977. capacete, né? É. Esse aqui é um outro caso no Maranhão, né, que é do lado, Do lado, né? que também aconteceu em Esse 77, que lembra, né? Se você colocar os dois do lado aí, você vai ver que lembra muito esse tipo é de divisa, ser, né? né? Tem a divisa entre os O, estados, o né? Hal Puthoff que eu falei, esse cara aqui, que teve acesso aos vídeos, né? A gente está tentando ver Nada é falar com aleatório, ele, né? ver se ele cede, se tem como a gente conseguir Mas a isso eles, de alguma forma, americano eles mas não. mas tá difícil. E o Bigelow também teve acesso a esse material. Esse cara aqui, ó, que está com o capitão Irã de Holanda, esse é do primeiro Comando Aéreo do Pará, da Força Aérea, foi o capitão Irã de Holanda que coordenou todo o trabalho. Ele está conversando com esse cara que hoje nós temos uns indícios aí que ele era agente da CIA, da Vou até dar um CIA. close aqui, aí o pessoal pesquisa. É o Bob Pratt. Bob O Pratt. pessoal do canal vai pesquisar. Muito legal. E Muito o legal. Bob Pratt, ele chegou a comprar algumas fotografias de um jornal lá no Pará, né? Que é um croquis que a gente fez do fenômeno, ele foi se deslocando até chegar na Venezuela, né? Então começou no Olha. Maranhão, subiu pro Pará, depois foi pro E o Amazonas radar da aeronáutica não e pegou isso? foi embora. Hã? O radar da Ah, tem aeronáutica? muita coisa que eles pegaram, mas que eles Tem o acobertaram caso de e São não José dos divulgaram. Campos, tem muita E, coisa, e né? uma prova de que os americanos estavam na jogada, isso aqui é um relatório da época, de 82, já feito em Manacapuru, no porto de Manacapuru, em Manaus, também o bairro Japim, cita aqui alguns causos, e aqui ele cita um americano, ó, que ele fala assim, ó, parte informativa, no porto de Manacapuru, citado acima, em companhia de 3 civis e um agente militar norte-americano, John, isso aqui deve ser o codinome do cara, Sim. codinome dele, observamos em 2 momentos o que segue. Aí ele relata que viu um objeto triangular, tal, e um objeto Cara, luminoso na região. riquíssimo seu material, viu, Edson? E tudo isso vai para o museu. Tudo isso e muito mais. Caraca, velho. Tudo isso e muito Ô, mais. Edson, eu queria ficar conversando com você mais 2, 3, 4, 5 horas, mas tudo tem um fim e eu já vou pedir a parte 2, a parte 3, a parte. Todo Opa, mundo pede essas. tranquilo. Eu já vi, todo mundo que conversa com você pede a parte 2, parte 3. Vamos Vamos, conversar mais sobre isso. vamos sim. Vamos ver se a gente traz aí um especialista em aeronáutica. Eu tenho meus amigos que são pilotos. Então traga Eu ele, a tenho gente amigos que são pilotos conversa. da, né, o pessoal do podcast sabe, mas eu fui militar e os amigos são pilotos, né? E eu Uhum. posso trazê-los aqui, trazer um outro piloto In- sobre esse caso, Inclusive, entendeu? se você quiser também um dia comentar alguns casos em que a polícia militar esteve envolvida, eu tenho um monte de relatório. Eu acho que Eu vou chamar meus amigos da PM, eu mas eles não sou vão o, querer aparecer porque eles são da ativa atualmente, né? ah, é? Mas os pilotos, eu acho que os pilotos, meus amigos pilotos, eles poderiam estar falando sobre Ó, só sustentação. para te dar um gostinho, esse aqui é da Polícia Militar Ah, isso é da Mineira, Minas Gerais, esse é né? de Minas Gerais, mas eu tenho alguns de São Paulo também, do interior. Esse aqui é o caso de Cláudio, né? Então eles falam aqui, ó, fenômenos observados Acho na que é um cidade de documento oficial Cláudio da Polícia e Militar, hein? perseguição a 2 seres estranhos vistos no canavial da cidade. Pô, isso aqui é um documento E oficial. agora aqui é impressionante o que tem aqui dentro, eles contando, né?
Esse é o É o documento, é uma documento, parte, isso aqui é um tem documento. tem o BO, tem algumas fotos. Esse aqui é o comandante na época. Esse aqui é o Cabo Rabelo que fotografou também. Caramba, cara, é muito legal. Olha, Então a gente pode, de vamos repente, marcar a marcar parte alguma 2, coisa, a né? parte 2, né? Quiser discutir alguma coisa de Caraca. documentação da Polícia Militar, eu venho munido Vamos falar de com polícia alguns militar. casos. Eu prometo que eu vou trazer algum colega meu, Traz um colega que vai ser mas de bacana. preferência piloto, porque aí os pilotos da polícia, assim como da aeronáutica, Sim. eles não são 1, 2 anos e saem, né? Eles são formados na Academia do Barro Branco e tal. E quando eles ingressam como piloto, eles tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. Então tem uma vasta experiência em poder falar em aeronaves de asas rotativas e asas fixas, que é o Uhum. termo correto de falar. E eu vou trazer aqui para a gente conversar sobre esses casos aí, de aparições, inclusive esse aí de São Legal. Vicente. Aí a gente aproveita que nos bastidores aqui, antes de começar, a gente tá falando do caso de São Bernardo, lembra? Lembro, Que, lembro. eu, que, eu, que você É. falou, mas Nós temos um amigo em que comum, você viu, né? nós temos um amigo em Foi comum, nós uma temos nave, foi isso, foi aquilo. Então, essa aqui é a foto que eu e o tirei na época. olha, cara, isso aqui eu Em, vi nos seus programas, cara. É tá? muito louco, né? Tá, o objeto é essa coisinha Aí aqui em você deu cima. zoom, né? Aqui é o zoom E desse você não tinha objeto. um iPhone hoje, né? Se tivesse um iPhone deixa eu Então, mostrar eu aqui. tirei com um iPhone 5S na época, no dia 2 de setembro de Se tivesse o seu 2016. iPhone Mas 16 essa história eu Pro conto, Max. a gente conta na próxima vez que eu voltar aqui. Beleza, aí eu prometo trazer um piloto aí, Isso. militar, piloto militar, para a gente dialogar sobre isso. Fechou. Ô Edson, pô, mais do que E um podcast, eu fiquei. Varginha, depois a gente pode comentar Eu alguma queria coisa? deixar com você no final do programa, eu sempre Hum, faço isso, um um mimo, né? mimo. Um mimo da sua presença Opa, aqui, uma legal. coisinha só para materializar a sua presença, agradecer, Bacana. que foi uma conversa muito legal, né? Ó, pensa alto. Você tem que pensar alto É, quando o assunto é ufologia. agora, olha atrás. Conversa com pessoas inteligentes, Ó, né? ó, conversar com pessoas Você também é uma pessoa inteligentes. super Cara, meu, inteligente, que legal, meu. fez umas perguntas muito Cara, interessantes. eu tô emocionado aqui, até falar, eu sei que tem uma plateia aqui, sabe quando você vê o fã e tipo assim, olha, meu, eu sou fã desse cara, ele veio aqui, velho, como que ele veio aqui, né? Mas eu achei legal, o podcast Uhum. é legal porque a gente conversa com pessoas inteligentes, eu aprendo, a audiência aprende, e eu acho que é isso, né? A gente, em podcast, você vai em diversos, né? Eu agradeço ter aceitado o convite aqui, eu sei que você vai em podcasts muito maiores, com uma repercussão muito enorme, né? Mas você vem daqui, você vai pegar um público diferente, né? Um público mais Uhum. cético, né? Mas é legal, é legal. Obrigado, Edson. Muito E obrigado. assim, os céticos que quiserem aprender um pouco mais com ufologia, ajudar também no trabalho, porque a gente não é o dono da verdade, mas a gente está em busca dessa grande verdade Ó, aí, que é os OVNIs, né? Isso não se discute mais. OVNI já existe, tem. ponto O que final. é, ninguém Agora, sabe. o que é, da onde vem e por que vem, é isso aí que a gente está em busca das respostas. É isso aí. Viu? Isso aí. Pô, Obrigado eu que aí agradeço, mais Edson. uma Edson. vez pela oportunidade. Pessoal que assistiu até o final, a entrevista sensacional. Gostou? Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho e coloca nos comentários o que você quer que o Edson fale na segunda parte. E olha, a segunda parte ainda vai ser gravada desse podcast. Obrigado, Edson. Gente, até o próximo. Valeu.